Um pouquinho só, já estou terminando, chefe. O governador destaca sempre, eu não quero me demorar nisso, possivelmente depois ele faça uso, nós somos, já disse, o Estado que lidera, pode ir passando, lidera em tudo. Né? O Estado é bom, né? A nossa 1% do território nós lideramos muito, nós vamos muito longe em termos de qualidade de vida. Por isso se impõe toda uma obrigação para cima de todos nós. Eu queria, em 2 minutos, fazer uma prestação de contas importante. A arrecadação bruta, a receita bruta do nosso Estado foi 27 bilhões, 27,2 bilhões, que se distribuiu daquela forma ali. Né? Isso aqui é mais para a imprensa, vai ser divulgado depois mais para a imprensa, mas essa é a nossa dimensão. A arrecadação própria do nosso Estado está ali, 16,7 bi, pode passar. Basicamente ICMS. Volta um pouquinho, desculpa. Basicamente, 84% da nossa arrecadação é ICMS. E aqui é um ponto fundamental. A cada dia que passa, melhor, a cada ano que passa, Santa Catarina depende mais dos seus recursos próprios para se manter um estado de ponta. Porque se a gente olhar, passa à frente um pouquinho, pode passar. Pode passar. Passa. Passa. Se a gente começar a observar o retorno federal, e aqui não vai nenhuma crítica, é uma questão de economia, é uma questão estrutural, os estados do norte dependem muito mais da União do que nós. Né? Se a gente pegar e começar a examinar, né, tudo que é fundo de participação, que é fundado em tributo, que às vezes é utilizado como mecanismo de estímulo à economia, portanto é bom, afeta a nossa arrecadação. Então os fundos federais, os impostos que os estados e os municípios têm partilha, eles significam cada ano menos no conjunto da nossa arrecadação. Então redobra a obrigação e o compromisso de cada um dos senhores. Quanto mais dependemos da nossa arrecadação própria, mais nós precisamos ser excelentes. Vai mais uma aqui? Olha lá a CID, eu dou como exemplo essa. Né? A CID saiu de 70 milhões em 2011, 77 milhões para 2 o ano passado, ela não existe mais. 70 milhões na área de infraestrutura fazia muita coisa. 2 tem que ser substituído por dinheiro que vocês arrecadam na nossa estrutura própria. É disso que nós estamos falando. A Lei Candir aqui está parada há vários anos. Está em 53 milhões, ano após ano. A economia muda, as obrigações mudam, o Estado cresce, e as exportações crescem, as desonerações, portanto, em função das exportações, nos afetam, e aí está paradinho o nosso dinheiro. Aliás, aqui, o governador já sabe disso, puxo aqui um cumprimento ao senador Luiz Henrique, que aceitou na semana passada fazer uma alteração, uma emenda, né, a nosso pedido, para dobrar o orçamento de 1.950 bilhão, dobrar, para que pelo menos Santa Catarina dobrasse essa conta, caso o governo federal pudesse aceitar. Não é uma situação tão tranquila, mas é Santa Catarina colocando a digital em assuntos que interessam para a nação toda. Agora volta um pouquinho, e aí eu já estou terminando, pode voltar, volta. Isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção, não é deselegante de minha parte colocar 2 notícias dos nossos estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul. Não há nenhuma crítica a eles, muito ao contrário. No dia 20, a semana que vem, quinta e sexta-feira, estaremos os 3 secretários, os 3 procuradores gerais do Estado, as equipes todas aqui da Fazenda, toda a nossa equipe diretiva da Fazenda, lá em Curitiba, numa reunião que foi promovida, que foi articulada por nós aqui de Santa Catarina. Seria aqui o evento, mas não tem hotel, viu, governador? Olha que coisa boa, governador Eduardo. Não tem hotel em Florianópolis. Está lotadíssimo a semana que vem, a gente não consegue fazer um evento reunindo aí 60 pessoas dos 3 estados do Sul para discutir as nossas estratégias, as estratégias deles, como é que eles solucionam um problema, como é que a gente pensa outro, enfim, compartilhar as nossas inteligências para nos prepararmos para o Confas de Brasília, que vem em março. Mas olha lá, o Paraná está com problema, fecha o ano com 1.100 bilhões negativo, déficit, portanto. Rio Grande do Sul, 1,3 bi de déficit. Isso aqui é balanço, enfim, notícia conhecida. Vira a página, vai na próxima. E aí, governador, eu destaco o seguinte, olha só o resultado fiscal de Santa Catarina. Enquanto os estados vizinhos têm déficits de mais de 1 bi, Santa Catarina tem superávit de 1,4 bi. Esse é o trabalho de vocês. Parabéns.
E se vocês acompanharem os 3 anos do governo Colombo e Eduardo, está aí. Nós saímos de 1,2, 0,9 e 1,4 bi. Ou seja, nós recuperamos a nossa capacidade fiscal. Esse dinheiro está no caixa disponível para sair fazendo convênio, dando para as prefeituras, deputados? Não. Esses dinheiros fazem, né, são os fundos que a gente precisa manter para a segurança de que nós, em qualquer cenário, cumprimos as nossas obrigações. Fechamos o caixa o ano passado, cumprimos todas as obrigações e desenhamos um ano fiscal absolutamente equilibrado. Pode passar? Passa rápido? Passa, pode passar? Pode passar? Passa? Passa, tem muita coisa para contar. Aqui, só um pouquinho. Esse aqui é um ponto bem importante que vocês precisam multiplicar na ponta, porque sai um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa tarefa, mas é uma notícia importante. Enquanto os impostos IPI e vários outros impostos são usados como instrumentos de estímulo fiscal e, portanto, desonerados, e afetam as transferências para os estados, afetam a transferência aos municípios. E os municípios, hoje, por exemplo, ou ontem que eu tive a oportunidade, junto com o governador, de conversar com 20 prefeitos, todos dizem, meu Deus, o FPM caiu, não fosse o ICMS que vocês nos mandam, nós não tínhamos fechado as nossas contas. O que é isso em números? É nada mais, nada menos do que mais de 400 milhões, quase meio bi, que nós mandamos no ano passado a mais para as prefeituras. Nós distribuímos no ano passado 5,3, 5,4 praticamente bi, 5 bilhões e 400 milhões às prefeituras só do ICMS, os 25% do ICMS. No ano anterior, 5, ou seja, 400 milhões praticamente de incremento. Isso salva um prefeito que depende de 100 mil reais para fechar a conta, 200 mil, 500 mil. Municípios pequenos, e nós temos quase 300, municípios pequenos dependem fundamentalmente, vocês não têm ideia de como eles valorizam esse dinheirinho quando ele chega, como é fundamental para eles, como é importante para eles. Então vejam, além de vocês todos terem um compromisso com toda a nossa estrutura, vocês têm também um compromisso com cada município catarinense e, portanto, com cada estrutura que cada município catarinense mantém em suas cidades. Olha que grau de responsabilidade é o nosso. Isso que eu digo não é nada que vocês já não conheçam, é apenas para relembrar, para que a gente possa, todos juntos, motivados, perseguir algo bastante ousado, mas factível, que são as nossas metas. Pode passar? Aqui a gente vai entrar em um pouco de despesa, eu não vou me demorar nisso. A nossa folha de pagamento já está em 8,6 bi. O custeio do serviço público cresceu para 4,250, 4 bilhões 250 milhões, e eu quero fazer uma explicação, porque ela é necessária. Passa uma. Se a gente pegar aqui, a folha de pagamento era 7,9, foi para 8,6. O custeio saiu de 3,685, passa para, volta, aqui 2013, para 4,250. Então, a primeira pergunta que o governador faz é assim, onde é que foi esse dinheiro do custeio? 300 milhões na área da saúde. Nós ampliamos muito a atividade da saúde. Depois o governador pode dar dados que são fantásticos na área da saúde. Por mais que a saúde seja sempre um drama em qualquer sociedade, em qualquer município, estado ou qualquer país. Nós melhoramos muito na saúde e a Fazenda teve um papel muito importante no compartilhamento de experiências junto com a saúde nos últimos anos. Há um comprometimento recíproco. 300 milhões na saúde. 100 milhões em justiça e cidadania, que nada mais é do que as estruturas penitenciárias, educativas, reeducativas, da área de justiça e cidadania. 100 milhões foi o incremento de despesas. Por quê? Porque nunca se abriu tanta vaga como tem se aberto agora nos últimos 3 anos. Só em dezembro, eu fiz uma ligação para o governador na véspera do Natal, de governador, não vai dar tempo para o senhor inaugurar Joinville, Itajaí e Tubarão, 3 penitenciários que tiveram construções em tempo recorde de anexos para colocar presos lá dentro. É uma matéria até delicada de ser tratada. Não dá, mas o governador diz, mas eu nunca quis inaugurar, você abre esse troço logo. Por quê? Porque precisava ser reaberto, né? E aí, quando você abre uma estrutura dessa, é mais gente, é mais alimentação, é mais agente, é mais cogestão, e aí vai. É limpeza, é segurança e assim por diante. Ou seja, só na área de justiça e cidadania nós tivemos... E esse ano teremos mais um incremento nessa área.
O ano passado surgiu a Defensoria Pública, está aqui a despesa, né? Nós tínhamos nenhum defensor, de repente temos 60 e talvez temos que ter mais. E 100 milhões que foram investidos no plano de saúde dos servidores de Santa Catarina. E aqui nós temos 500 milhões de reais de aumento de despesas. Despesas que eu até julgo boas. Por que despesas boas? Porque é aumento de serviço público sendo prestado em favor da sociedade. Pode passar? Passa. Pode ir, vai embora. Vai, pode ir. Vai lá para o finalzinho. Pode ir lá para o fim. Aqui, volta. Governador, parabéns. Olha 2011 como era a nossa dívida, né? Vanderlei, a turma dele, a turma da dívida aqui. Nós amortizávamos 500 milhões e pagávamos 1 bi de juro em 2011. Nós colocamos 1,5 bilhão do dinheiro do Estado no serviço da dívida. O vermelho é juro, o azul é amortização. Era essa a nossa realidade, a dívida só ficava maior, você gastava um caminhão de dinheiro e ela só ficava maior. Partido do Trabalho, governador, parabéns. Eu fui secretário antes e não enxerguei isso. Vossa Excelência fez isso, junto com as equipes que lhe ajudaram, o Dr. Serpa. No ano de 2012, reestruturação da dívida, pagamento de dívidas caras, portanto, 3,2 bi de dívida, uma opção, porque muitos poderiam pegar esse dinheiro e fazer convênios, mandar para tomar a iniciativa de usar esse recurso disponível para fazer política. Não é política no sentido ruim, não é. Política é ir numa prefeitura, fazer um convênio grande com o prefeito. O governador resolveu estruturar para o futuro o Estado de Santa Catarina, independente se ele vai estar aqui ou não. E aí ele foi ousado. E o que aconteceu na nova estrutura da dívida? Nós pagamos em 2013 2,2 bilhões, mas olha a inversão entre juro e amortização. Nós estamos começando, governador, a falar português. 1,5 bilhão de amortização, 600 milhões de juro. Inverteu por completo. Cada vez a dívida ficará menor e não maior. E há uma luta que agora está no Congresso Nacional, de mudança dos indexadores, eu queria aqui cumprimentar o Vanderlei, que foi ele lá em 2007, 2008, 2009, junto com mais alguns aqui que eu não me lembro o nome, que trouxeram pela primeira vez no CONFAS da época, nos GFIM da vida e assim por diante, né, não é isso? Que puxaram a tese de que os indexadores estavam equivocados para a realidade econômica do Brasil. Ninguém deu bola na época, está lembrado, né? No CONFAS, fala. Hoje está uma polêmica no Brasil, todo mundo está fechado com a ideia. O senador Luiz Henrique foi o relator, o governador foi para lá semana passada, o ano passado, lutou muito, o governador Eduardo esteve lá semana passada também, né? Não vai ser fácil, talvez não seja aprovado, a realidade fiscal do Brasil é diferente da nossa, está mais complicado, talvez não aceitem. No entanto, Santa Catarina meteu a digital lá nesse assunto. Essa tese é catarinense e está sendo impulsionada Brasil afora, agora e compartilhada por todos os estados. Pode seguir? Investimentos de 2,12 já no embalo do pacto, o embalo inicial do pacto, o governador depois destaca isso, nós já temos 1,3 bi com recursos do executivo, só executivo, melhor dizendo, porque aqui está fora a Celesc, está fora a Casan, está fora a Cegás, né? Esses números chegam a quase 2 bilhões de reais de investimentos e o pacto só começou, o governador depois pode falar disso, não vou nem me demorar aqui, né? O pacto é esse grande programa, o maior que já houve na história, o pacto são 10 bilhões para transformar Santa Catarina e nós só começamos. Esse ano ele ganha uma velocidade muito grande, é uma luta permanente que depois os governadores podem tratar disso. Mas não é só isso. O Fundan, né, governador? 587 milhões até agora, deve crescer, de dinheiro do Estado que poderia ser usado para as nossas necessidades, ou os nossos investimentos, ou os nossos interesses, que se transfere integralmente para as prefeituras, sem discussão de cores partidárias, bandeiras políticas, isso e aquilo. Pega quase 600 milhões e se entrega para os prefeitos, para que eles toquem. E eu fiquei governador, eu não trouxe essas informações, o senhor pode talvez lembrar melhor. Fiquei impressionadíssimo quando o BRDE, semana passada, nos prestou contas, dizendo o volume de
de estradas que se asfaltam em Santa Catarina, o volume de quilômetros de asfaltos, de obras de interesse social, que através dessa ação se multiplicam em Santa Catarina, sempre promovendo o bem-estar da sociedade. Pode ir? Vai embora, vai embora. E aqui, um ponto que eu chamo muita atenção de todos, não é só da Fazenda, é a folha de pagamento, que é a maior despesa de Santa Catarina. Folha de pagamento, nos últimos 3 anos, teve uma curva ascendente, nós estamos lá ainda acima do limite prudencial, porque se nós temos que bater meta, e se no mês que passado nós colocamos 1,7 bi no caixa do governo, não significa que se tem espaço para sair fazendo maluquice. Eu escuto às vezes, bom, então tá bom, então agora aumentaram a arrecadação esse mês, então vamos reabrir as negociações disso e daquilo. Calma, gente. Vamos começar a olhar para fora, para a sociedade, e vamos prestar bem atenção a respeito dessas informações. A folha, ela ficou controlada, ela está controlada, mas ela ainda está alta. 46,7 é o que fechou dezembro. Esse mês a gente baixa mais um pouco, e possivelmente, daqui uns dias o Adriano me entregue, a gente saia do limite prudencial. Acho que em janeiro a gente já saiu. Ele está fechando as contas, não fechou ainda, né? Mas a gente vai sair do limite prudencial, eu imagino, já em janeiro. Só que isso por si só é um indicativo de que houve uma valorização funcional para vocês, todos que estão aqui, indistintamente, todos aqui tiveram nos últimos anos valorização funcional, tiveram valorização em termos de estrutura de trabalho, em termos de salário, mas é importante que a gente dê o exemplo. E, ao invés de só olhar para os nossos interesses, que são legítimos e importantes, a gente também olhe para a sociedade e entregue a ela aquilo que efetivamente cada um de nós podemos entregar e que a sociedade mais precisa. Porque quando ela conseguir compreender que esse número, né, de 8,6 bi, de tudo que se arrecada seja folha, ela pode fazer algumas críticas. E aí a crítica, eu volto uma página para chamar a atenção de vocês e pedir o apoio de cada um. Esse é o nosso maior problema. O maior problema chama-se Previdência. Tem um novo modelo que está implantado de 2008 para frente, mas ele não soluciona uma grave situação que nós enfrentamos, que é um crescimento fantástico, de ano após ano, de Previdência. Quantas pessoas tem aqui naqueles 3,171 milhões, 3.171 milhões? Tem algo em torno de 45 mil pessoas. Então, somente isso. O sistema arrecada não chega a 1 bi e gera 2,1 bi de insuficiência financeira no regime previdenciário catarinense. O ano passado foi 1,8 bi, e 2011, primeiro ano do governo, foi 1,5 bi. Isso significa o seguinte, atenção, vamos enfrentar o problema. Enfrentar o problema é ser criativo, é aceitar debater algo que é perigoso e que amanhã, se as coisas não forem bem, se a gente não conseguir cumprir meta, pode ser um grande motivo na sociedade para que ela se revolte contra a estrutura pública, principalmente contra o serviço público e seus servidores. Atenção, nada na vida, né, está estabilizado. E essa verdade, ela é nossa em Santa Catarina, mas é, sobretudo, nacional. Vale para todos os municípios brasileiros que não se prepararam para esse momento, vale para todos os estados e vale para a União. A União fez algo, aliás, impensável. A União não tem um regime que mantém as garantias dos nossos servidores. A União, a partir de agora, concurso público federal, vocês sabem disso, o cidadão vai ter um teto, que é R$4.000. Pode ser juiz federal. Se ele quiser manter a paridade com o ativo, ele vai ter que fazer um regime contributivo especial para construir uma nova remuneração, que é o final. Então, veja como nós vivemos um momento diferente. Né? E se vivemos um momento diferente, nada melhor, nada mais importante do que entregar à sociedade cada fio, cada centímetro das nossas energias para que juntos a gente possa bater meta. Eu encerro, mas ao encerrar, eu agradeço a cada um e a cada uma dos senhores. Agradeço de verdade pela oportunidade do dia a dia, pelo que a gente compartilha de experiência, pelos desafios, pelas frustrações que às vezes acontecem nas nossas relações. Eu agradeço pela ajuda, pela compreensão, né, por acreditarem, por desejarem o bem, não do governo tão somente, mas também dele, mas desejar o bem de cada um de nós. A gente sente isso, e é recíproco. Nós desejamos muito o bem de vocês. E para que tudo isso funcione e dê certo, né, ou que
eu também preciso destacar cada um daqueles que falaram aqui, que são os nossos diretores, as pessoas próximas, e eu escolheria aqui o Almir, meu adjunto, para pedir uma salva de palmas para ele, meu amigo Brigão. Podia escolher vários, tem muitos aqui que merecem esse gesto. Quero, na pessoa dele, agradecê-los, homenageá-los. O Almir andava nervoso em dezembro, viu, governador? O Almir andava nervoso, né? Sem férias, brabo, nananana, me ajudando a atender aqueles que só vêm reclamar, né? A turma que só vem pedir mais dinheiro, a turma que vem dizer que tem que pagar menos, que a gente é injusto, que o trabalho dos auditores espremeu, que o do contador não sei o quê, que o do auditor interno não sei das quantas, e aí vai. E aí, quando eu não aguento mais, eu jogo para ele. E aí, tem uma cena que eu quero tentar contar para vocês, mas eu tenho que omitir algumas coisas. Tinha uma personalidade muito importante na minha sala, muito, muito importante. Um sujeito de um cargo elevadíssimo fora do poder público, executivo, de outro poder. Um sujeito importante ali na minha sala, sentado, tomando café comigo. E enquanto o fulano falava, eu pensava num problema que eu não tinha, talvez, me lembrado de passar ou pedir a solução. E aí eu me lembrei do problema, enquanto o fulano falava, eu chamei o Almir. Almir, vem cá. Isso foi em dezembro. O Almir entrou na minha sala e eu disse, Almir, aqui, só para você anotar, depois a gente fala, aquele assunto daquela empresa, assim, assim, assim e tal. O Almir virou para o cara que estava na minha sala e descascou o sujeito. Eu já falei que vocês não têm razão nenhuma. Vocês não têm direito, é uma vergonha vocês virem aqui pedir essas coisas para a gente. Não, e aqui? E eu tentava dizer para ele, Almir, não é com ele. Era um desembargador, governador. O desembargador veio me fazer uma visita. Tomou uma mijada do Almir. Aí eu disse, Almir, beleza? Daí o Almir saiu. Aí o desembargador disse assim, pelo amor de Deus, nunca conta essa história para ninguém. Eu não dou nome, né? E ele disse, porque se ele... E não conte nem para ele quem eu sou. Aí foi muito engraçado, daí depois eu chamei o Almir queria praticar araquiri, né? Ele queria se matar. Meu Deus, meu Deus. Almir, tire férias, eu disse, fique um mês em férias. Aí o Almir voltou na metade desse mês de janeiro, quis voltar a trabalhar. De suma, Almir. As férias fez bem para ele, as férias fizeram bem para ele, porque ele está disposto de novo, está contente, e ele é fundamental para a minha administração. Obrigado por tudo que se faz, em seu nome eu cumprimento todos aqui que se fazem presentes. E termino, governador, dizendo o seguinte, né, que o maior privilégio da minha vida foi voltar para cá, eu lhe agradeço muito. Eu vou terminar minha fala e eu vou aproveitar aqui, não sei se o Mário está aqui,